Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui hoje estreando o nosso RaraCast, exclusivo para advogadas raras. Estou aqui eu, Letícia e Vinícius, que é meu noivo e também mentor na nossa mentoria cliente automático para advogadas. E estamos hoje aqui com a nossa convidada especial, a Fernanda, que é nossa mentora e advogada também. Vou introduzir aqui e apresentá-la brevemente. Então, Fernanda Colombi Olejninski, ela é assistente social com mais de 12 anos de experiência com estudos sociais, especialista em direitos de família e sucessões, secretária adjunta do Conselho dos Direitos da Criança e Adolescente da UAB de Santa Catarina e representante suplente do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. Para começar, então, queremos saber, Fê, o que te motivou a ser advogada e principalmente escolher a área de família e sucessões para atuar. Bom, primeiramente, boa tarde. É um prazer estar aqui, receber este convite. Então, a minha trajetória, ela começa quando eu sou assistente social, né? Há 12 anos atrás. Então, assim, essa sensibilidade, né, com as questões de família, essa empatia, toda essa trajetória que eu já tenho, né, com o serviço social, me motivou cada vez mais buscar, porque o serviço social ele te limita tu pode chegar até aqui, né? Então, assim, a partir daquele momento, aquele obstáculo você não pode ultrapassar. Então, aquilo foi me motivando, foi me enchendo de curiosidade, e aí eu decidi cursar a faculdade de Direito, depois que eu me tornei mãe, né? Então, aí foi realmente, nasce uma criança, nasce uma mãe e nasce novos objetivos. Então, eu entrei para a faculdade e aí eu decidi fazer essa junção, né? Do serviço social com o direito, trabalhando e atuando com as famílias, né? Então, assim, essa empatia, trabalhar com famílias, né? Com o direito de famílias e sucessões, a gente lida diariamente com questões sensíveis, né? Com questões delicadas que são virada de chave, né, para muitas pessoas. É o término de um relacionamento, ou é a prevenção para quem está entrando num relacionamento. Então, o advogado da área da família, além de ele ter o conhecimento da lei, ele precisa ter essa sensibilidade, essa empatia, se colocar no lugar do outro. Então, eu acredito, né, que essa junção, né, do serviço social com o direito me instigou a estar onde eu estou hoje, que Com é a minha certeza. paixão. Aí um sempre colabora com o outro, né? Isso, Porque, poxa, como tu falou, veio para preencher, ainda mais quando tu engravidou, teve o filho, né? Tu isso, conseguiu perceber o quão importante é garantir o direito das famílias, né? E exatamente. ter esse contato, né, diário, né? Principalmente ali na área de assistência social, né? Que são casos extremos, a gente Não consegue perceber, necessariamente, né? Também. né? E São, daí, são situações bem bem delicadas, delicado, né? É exatamente. assim, é uma mãe que perde a guarda de um filho, é aquela família que não tem condições. São os direitos básicos, E né? fica fragilizado, né? Quando não Muito, tem esses direitos básicos, muito fragilizado. né? Então, isso me deixava muito angustiada, Uhum, muito assim. Mas eu, como assistente social, eu dependia do poder público sim, para garantir o direito imagino. daquelas pessoas. Eu falava, não posso, E fica até meio que impotente, né? Querendo ou fica não, porque tu não impotente. consegue Fica. resolver por Resolver por completo. conta. E não tem como você não se colocar no problema daquela família, É. né? Aquela família que não tem saúde, não tem educação, não tem o básico do básico Uhum, garantido. Aí eu falei, não, eu preciso fazer mais, sabe? Eu não vim para esse mundo só para isso, eu preciso uhum. contribuir de outra forma. E eu sempre amei o direito, eu brinco desde criança que eu sou advogada de todo mundo da família. Então, já fui advogada do meu pai durante muitos anos. E eu sempre tive. Então, assim, hoje eu falo que se eu morrer, eu morro feliz, porque eu morro fazendo literalmente algo que eu amo, algo que eu tenho uma paixão, assim, Ah, que legal. indescritível. Muito legal, Fê. A gente diz que a advocacia não é para qualquer um É, e a área de família mais ainda, né? Não é todo mundo Tem que ser que... um pouco de psicólogo, é. um pouco de tudo, Porque né? você lida com questões muito sensíveis. Uhum, Né? Ou quando você está falando de uma sucessão, de um inventário, no processo de um inventário, ou de um planejamento sucessório para evitar. Então, assim, eu falo que a gente tem que pensar. Né, antes do problema acontecer. uhum, Então, assim, eu vou fazer um planejamento de inventário, mas por quê? Porque eu vou evitar aquele litígio, aquela briga entre as famílias. uhum. Então, quem acaba falecendo já deixa organizado,
né? Ou no processo quem tá casando, né? Conversas difíceis. A vida é feita de conversas difíceis. Então, por que eu vou ter essa conversa difícil quando não tem mais amor, quando não tem mais empatia, quando já tá um odiando o outro? Por que eu não tenho essa conversa difícil quando tá tudo bem, tudo lindo? Porque a conversa, ela flui melhor. Você consegue organizar, né? Não dá para levar com a barriga. Então, o direito de famílias, ele lida com situações sensíveis, com situação com sentimentos, né? Sim. E assim, é uma virada de chave para muitas pessoas, né? Para pessoas que estão num recomeço após um divórcio, para pessoas que estão num recomeço após de um ajuizamento de uma pensão, para familiares que estão num recomeço a partir do falecimento, da perda de um ente querido. Então, tu tá lidando com coisas muito que é a vida, é o amor, é o carinho, né? Com sentimentos muito profundos das pessoas. Sim, e o direito de família, ele, tipo, sempre tem pontos de divisões, assim, né? Ou tu vai pra guarda e, tipo, muda muito a vida do filho, ou vai pra pensão, e daí o pai tem que se desdobrar pra conseguir pagar, a mãe, de certa forma, também pra conseguir pagar, ou pra conseguir lidar com o dinheiro pra sustentar o filho, né? Sim. Questão de inventário e tudo mais. E daí eu queria saber de ti, Fê, se tu atende todo o Brasil, ou qual que é a região que tu atende, como que tu faz essa parte do teu atendimento em si, né? Como que as pessoas conseguem chegar até ti, né? Ou talvez contratar teu serviço, ou saber um pouco mais, né, do que elas podem fazer dentro do direito de família. Sim, eu atendo o Brasil inteiro e também atendo no exterior. Eu já tenho um cliente, um casal, que nós fizemos um contrato de união estável. Legal. E que eles moram na Itália. Olha só. Né? Eles são brasileiros, mas a gente, enfim, casaram aqui e foram para lá. Então, atendo todo o Brasil. Eu acho que a tecnologia hoje está a nosso favor. Né? Então, nada prejudica o trabalho à distância. Tenho muitos clientes em São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba. Então, quando eu preciso de algo presencial, nós temos ferramentas, né, no jurídico que nos possibilita estar presente lá ou contratar alguém que te represente naquela atuação, né, mas acredito que depois, principalmente da pandemia, tivemos um boom. Hoje a gente vive a era da tecnologia, deixamos a era a área industrial, né, estamos na tecnologia, então a tecnologia está a teu favor. Então, hoje nada impede de a gente fazer um trabalho com excelência em qualquer lugar do mundo, qualquer lugar do Brasil. Tudo foi digitalizado, né? Até mesmo questões de processos, tribunais, tudo já é feito de forma virtual, né? A grande maioria, na verdade. Sim, agora assim, até 10 anos atrás, 5 anos atrás, você tinha que ir no cartório, no fórum para pegar aquele processo que era pilhas pastas e pastas. Hoje em dia não, né? Hoje em dia tu acessa os processos de qualquer... Eu posso estar com clientes aqui em Florianópolis, fazer uma viagem, e foi o que aconteceu. Fiz uma viagem com a minha família pro exterior agora e trabalhei, atendi cliente e fechei contratos. Sabe? A gente foi pra Disney, entre um parque e outro, eu fechei contratos. Já então, foi pagando a viagem durante a viagem. Já fui pagando a viagem, que alguém tem que pagar com cartão de crédito. Então, a tecnologia, ela tá... Isso, a gente vive no mundo digital, né? Exatamente. Então... E falando do digital, até a questão de levar informação, né, às pessoas. Porque você mesma mencionou a questão de as pessoas normalmente buscam advogado quando o problema já aconteceu. E é muito importante nós deixarmos claros os riscos, né, de não tomar uma medida, uma atitude, de não buscar uma advogada para não chegar nesse ponto. Porque, por exemplo, as pessoas têm dor nas costas, é algo comum, digamos. É comum, mas não é normal. Aí a pessoa convive com essa dor nas costas e não busca tratar. Aí chega um belo dia que ela não consegue mais levantar. Trava de vez. Aí sim ela vai buscar um médico. Então é a mesma coisa com a advogada. Não precisa estourar a bomba para buscar. Eu acho que hoje o mundo tá chato. A gente pode ser bem sincero. O mundo tá chato, as pessoas cada vez mais estão querendo evitar problemas e evitar brigas. Então, o que você pode fazer para que você evite isso? Né? Se você vai se casar, é aquilo. Conversas difíceis fazem parte de relacionamentos sólidos, né? Acho que se você não tem conversas difíceis na vida, você tem um relacionamento raso. Então, assim, nunca é 100%. Um casamento não é 100%. Eu sou casada. Sou casada há 12 anos. Tem seus altos e baixos. Tem seus altos e baixos. Só que eu tive muitos combinados lá atrás que hoje refletem... Quando a peteca vai cair... Você lembra do nosso combinado?
tanto eu quanto ele. Então, assim, isso evita muitas brigas, né? Porque depois que a bomba estoura, já tá todo mundo magoado, tá todo mundo ferido, tá todo mundo machucado. Então, assim, você vai discutir no calor da emoção. E é muito mais difícil achar uma solução, Mais né? difícil. Na raiva, né? Você vai discutir na raiva. Não, porque eu vou, né? Não vou deixar um centavo, eu vou raspar. Então, assim, não é bem por aí, né? Então, hoje em dia, eu acho que as pessoas, elas estão tomando a consciência, e eu acho que nós também, operadores do direito, estamos conseguindo passar essas informações para as pessoas, não deixar a bomba estourar. Mesmo porque nós temos um judiciário lento, um judiciário moroso, e assim, é muito mais caro, né? Quando você vai contratar um advogado numa briga do que quando você contrata quando tá todo mundo na paz. O Né? acordo Então, consensual. no acordo, exatamente. Então, existe também isso. Então, tem N vantagens, né? De se pensar previamente. E aí, falando nessa questão de evitar riscos, né? Eu gostaria de saber, assim, o que você mais vê que as pessoas erram na hora antes de contratar ou durante um processo? Quais erros são mais frequentes, assim, que você vê em alguma demanda específica, pode ser? Quais são as demandas, né, as principais que você atua? E quais seriam esses erros, assim, que você consegue nos Já pontuar? pra alertar o pessoal, né? Pra que eles não caiam nisso. Então, o maior erro é tu não procurar um advogado especialista da área que tu estás querendo atuar. Por exemplo, pensão, ou divórcio, ou planejamento sucessório, né? Busca alguém especialista na tua área, né? E um dos maiores erros é a pessoa, às vezes, tentar resolver, né? E não buscar o especialista. Então, isso fragiliza, isso traz uma insegurança jurídica, né? Para ambas as partes, né? Por que não buscar um especialista, por exemplo, na pensão alimentícia? É de suma importância você ter a pensão, guarda regulamentado no judiciário, porque quem detém a guarda, que não detém, né? Porque se não está ajuizado, se você não tem uma sentença, se for aquele acordo de boca, ninguém detém a guarda daquela criança. Então, qual que é o maior risco? Como ninguém tem guarda, o pai pode pegar essa criança, levar essa criança para outro lugar, para outro estado. A mãe pode pegar essa criança, levar para outro estado, e até que você consiga resguardar e voltar com que a outra parte, né, que o outro genitor tenha o convívio com esta criança, você vai ter que ajuizar um processo, você vai ter que esperar o judiciário, porque o combinado não sai caro, né? Então, acho que uma das maiores falhas é esses acordos de boca. Porque legalmente, e assim, pensão não existe retroativo. Gente, não existe retroativo. Se você não ajuizar a pensão, não adianta chegar na sala e chegar, mas a minha filha tem 12 anos, eu quero pedir todos os atrasados. Não existe pedir todos os atrasados. Então, assim, a importância, a não ser que você tenha você tenha uma sentença de pensão, porque aí tem ferramentas, você pode fazer uma execução, né? Aí sim, existe ferramentas e você consegue pedir o retroativo. Então, o combinado e o acordo de boca, ele só é vantajoso para quando é interessante para uma das partes, né? Porque a partir do momento que não é interessante para uma das partes, ele pode funcionar por um tempo. Mas quem me garante? Hoje a pensão alimentícia, por exemplo, ela é até 18 anos, salvo se o adolescente não cursar uma faculdade, ou se não tiver alguma doença, né? Ou se não tiver algum problema específico. Por exemplo, hoje eu tenho um caso em São Paulo, que a criança não, ele já tem 26 anos, é autista, o pai tentou exonerar a pensão e não conseguiu e não vai conseguir, porque ele demanda cuidados que esses pais são responsáveis legalmente para oportunizar o que ele precisa, né? o que ele precisa, condições básicas para esse adolescente. Então, ele trabalha, mas ele é autista e ele precisa, porque ele faz fisioterapia, ele faz fono, ele faz... E esse pai não vai conseguir. Então, imagina se essa mãe não tivesse uma pensão ajuizada. É verdade. Sabe assim, ou ela ia sobrecarregar todas as demandas para ela, né? Ou ela ia viver numa briga eterna, com desgaste emocional gigante, todo mês cobrando do pai. E em paralelo, o pai também, porque tem casos que o pai detém da guarda, né? A gente fala da mãe porque a mãe acaba sendo mais comum, mas tem muitos casos que o pai detém a guarda, que a mãe não detém a guarda. Então, assim, esse é o risco, né? Primeiro,
procure um advogado especialista. Segundo, não faça acordo de boca. Falando do acordo de boca, uma coisa que eu sempre digo, porque a minha área principal é família também, então eu me identifico muito com o que você está trazendo, é que, olha, a gente fez um combinado ali, então ele tá certo que ele vai cumprir, né? Eu também vou cumprir com a minha parte, mas então, se ambos estão tão certos que vai ser cumprido, por que não deixar isso estabelecido na justiça? Exatamente. Ao meu ver, tem alguma coisa ali. Não pode estar estabelecido porque tem as consequências legais. Então, não quer estabelecer. Agora, se, não, realmente eu vou cumprir com a minha palavra, então estabelece. Não vai mudar em nada. Só vai ser uma segurança. E quando não pra faz todo isso, mundo. quem acaba sofrendo ainda é o filho, né? Tipo, Com certeza. por mais que tenha desgaste entre os pais ali, quem sempre vai acabar sentindo mais, né? É a ou numa criança. separação, ou numa pensão, ou numa guarda, até mesmo em um inventário, algo nesse sentido. Sim. É sempre o filho. Né? Sim, Isso porque assim, qual criança que quer ver os pais brigando? Porque assim, a relação conjugal, o casamento, ele acaba. Mas a maternidade e a paternidade não acabam. Então, assim, tu viver neste mundo de brigas, imagina a cabecinha de uma criança, né? Então, assim, tem que ter autorresponsabilidade, sim, com essa criança, com esse menor envolvido, com esse adolescente envolvido. E essa autorresponsabilidade cabe, sim, aos pais. Com certeza. Não tem como fugir disso. Então, acho que tem que ser maduro o suficiente e entender que a relação acabou. Mas as necessidades do filho, a paternidade e a maternidade não acabam. E ambos são responsáveis, né? Então, hoje ninguém obriga um pai a amar uma criança. Muitos casos que acontecem no escritório. Ai, doutora, mas ele não veio buscar. Tem um arranjo de convivência. Se você tem um arranjo de convivência e o pai não vai buscar, existem formas de você judicializar, né? Ou pedir até multa para esses pais. Agora, se você não tem muito o que fazer, sabe? Amor não se obriga a dar. Se bem que nós já temos casos, a Letícia está aqui, né? Que nós já temos casos agora recentes julgados de danos morais, até de danos morais para um do genitor, né? Que foi o ausente no caminhar dessa criança, né? Na educação, no amor, no afeto, né? Que essa criança conseguiu dano moral. E teve uma decisão agora recente também, que foi ela conseguiu tirar o sobrenome do pai. Olha pelo só. abandono afetivo. Então, mas são decisões ainda recentes, Sim. né? São casos excepcionais, assim, também. São casos excepcionais, né? Porque chega a ser doído tu cobrar amor, Com certeza. né? Nossa. No direito de família, o bem-estar da criança sempre é o que deve prevalecer. Sempre o que deve prevalecer. Infelizmente, muitos pais acabam colocando ali aquele rancor do relacionamento, né, acima e acaba deixando de pensar no filho, na filha, que é o que importa naquele momento. Foi até legal vocês tocarem nesse assunto. Eu queria saber de ti, Fê, quais são os principais riscos, assim, tipo, de uma pessoa não regularizar uma pensão, uma guarda, uma convivência, né? O que ele corre de maior risco por não ter isso em papel, digamos assim? Sim, então, tem esse risco, né? Que eu tenho um caso, inclusive, que um pai pegou a criança, eles tinham esse acordo de boca, funcionou durante 12 anos, chegou um determinado momento, o pai se relacionou com uma pessoa, a vida muda, a vida é movimento, né? Então, muitas coisas mudaram. O combinado há 12 anos atrás não estava mais sendo válido para eles no momento. O pai pegou essa criança e levou para o interior de São Paulo. E essa mãe entrou em pânico, né? E o que a gente vai fazer? Bom, primeiro, a gente não tem uma decisão, ela não tem a guarda, né? A guarda, se não tem judicializada, a guarda não é de ninguém, né? Ambos podem exercer o papel, né, da guarda. Então, tivemos que ajuizar, pedir como liminar. Mesmo como liminar, o pai não quis devolver a criança, nós tivemos que pedir força policial. Então, tem isso, a insegurança jurídica. Nada foi combinado. Imagina que é uma bagunça. Né? Uma bagunça, não se sabe quem tem a guarda, quem não tem guarda. Quando a gente judicializa a guarda, a gente coloca sempre quem tem a residência fixa, que geralmente é da mãe, mas pode ser do pai também, né? Então, ali, a criança tem que ir e voltar, né? Ela vai conviver com o pai a cada 15 dias, ou tem, né, misto durante a semana, 3 dias com a mãe, 2 dias com o pai, assim, mas tu tem a segurança jurídica.
que se algo der errado nesse caminho, né, você consegue acionar o judiciário, você consegue entrar com força policial. A questão da pensão é a mesma coisa, né? O que tem de mulheres que arcam as despesas, e eu sou mãe. Então, assim, criar um filho... Tá cada vez mais caro. Hoje em dia tá tudo muito caro, né? Gente, assim, ó, não é só escola. O meu marido sempre fala, onde estuda um, não, onde comem um, comem dois. Agora, onde estuda um, não estudam dois. Uhum. Porque hoje em dia a educação tá muito cara. Então, assim, essa mãe, ela trabalha dia e noite, ela vira à noite para manter né, a qualidade de vida daquela criança. E aquele pai? Cadê aquele pai? Né? Ou o contrário, né? Aquele pai, né? Que eu tenho casos de pai que me procuraram, detém a guarda da criança e a gente pediu para a mãe pagar essa guarda, né? E a mãe, enfim, pelos motivos dela. Então, acho que é isso. É primordial, assim, é a segurança jurídica. Perfeito. Tá? Então, mas é óbvio que, assim, tem outras ferramentas. Você não precisa chegar num divórcio, né? Então, assim, tem outras formas que você pode resguardar e trabalhar isso preventivamente, né? E falando de uma outra demanda também, Fê, que é muito comum na área de família e sucessões, inventário. Sim. Já falando nessa questão dos riscos, né? Quais seriam os riscos das pessoas ao optarem por não dar entrada num inventário, por exemplo? Bom, além dos riscos tributários, né, das multas tributárias, assim, que são enormes, né, que tem bastante, você tem o tempo, né, claro, o estado de Santa Catarina é 60 dias, enfim, tem estados que não cobram essa taxa, mas tem riscos tributários. Outro risco você fez o inventário. Eu vou dar um exemplo de uma família que chegou, eles tiveram há 16 anos atrás, o pai faleceu. A mãe segue viva até hoje. O pai, quando ele faleceu, ele fez a distribuição, ele fez a doação de bens para os filhos de boca, né? Só que esses filhos, agora, 16 anos após... Então, assim, as taxas tributárias, as multas de impostos estão gigantes e eles nunca conseguiram fazer nada com esse bem, porque eles detêm a posse, mas eles não detêm o direito, né? Porque eles nunca fizeram um inventário. Então, o nome tá lá no nome do falecido. Não tem como vender, não tem como Não passar tem pra como ninguém. vender, não tem como transferir para ninguém. Você pode receber aluguel, enfim, mas não tem como... Não tem, Se você quiser se desfazer daquilo, você não pode. consegue se desfazer. Para se desfazer, para fazer um contrato de compra e venda, você precisa fazer um inventário. Verdade. E daí, quando vai fazer esse inventário, paga juros e correção em cima. Paga juros e correção. Tem a multa. Tem multa, juros. É assim. Uma bolada daí. Gente, o governo dor de não cabeça. brinca, né? Com certeza. Então, assim, não dá para bobear. Não dá para bobear com a questão de inventário. Eu tenho sido procurada no escritório cada vez mais recorrente por pessoas que querem fazer o planejamento sucessório, Legal. sabe? Querem doar os seus bens em vida para os herdeiros. Óbvio, tem que tomar um cuidado e procurar um especialista, porque você tem que botar uma cláusula de incomunicabilidade, porque esses herdeiros, se eles forem casar, né? Se eles forem solteiros, casar, para esse bem não se comunicar no casamento desses herdeiros, ou até num processo de divórcio desses herdeiros, não entrar na partilha, né? E aí você também consegue colocar a cláusula de usufruto vitalício. Que isso significa? Os herdeiros vão ter a posse, mas não vão ter o direito, né? Os herdeiros eles vão poder morar, vão poder alugar, mas eles não vão poder vender, a não ser que eles tenham a anuência, né, do proprietário. E também colocar uma cláusula de reversão, que é, caso esses herdeiros morram antes do proprietário, antes do pai ou da mãe, né, da pessoa que está doando, este bem, ele volta para essa pessoa. Então, uma cláusula de reversão. Então, cada vez mais as pessoas, elas têm se preocupado com o planejamento sucessório. Quais são as vantagens? Impostos tu vai pagar no inventário ou no processo de doação, tá? E claro, tem que estudar caso a caso. Mas o principal, você se livra de conflito familiar. Qual é a família que não briga num processo de divórcio? E eu te pergunto, qual que é a família que não briga num processo de divórcio? Então, a importância do planejamento sucessório. Deixa tudo bem A certinho. importância. Eu fui procurada por uma senhora de 78 anos. Ela falou, doutora, eu tenho uma casinha.
mas eu tenho 6 filhos. Eu tenho certeza que a hora que eu morrer, eles vão brigar por conta dessa casa. Olha só. Então, eu quero morrer em paz. Eu quero morrer em paz. Então, eu quero dividir essa casinha agora em vida. Porque, então, assim, a importância, né, de você pensar. E é óbvio, aí tem outras. Cada caso tem que ser estudado, né, em particular. Mas tem ferramentas aí de planejamento sucessório. A gente tem as holds, que hoje está na moda. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque hold não é para qualquer um. A hold não é, ai, porque eu vou me livrar dos impostos. Não é bem assim que funciona. Então, cada caso em concreto tem que ser estudado. Mas acho que essa questão da prevenção, tanto no divórcio, quanto num relacionamento amoroso, né? Num namoro, numa união estável, quanto no processo de inventário, né? Então, assim, você vai se livrar dos conflitos familiares, você vai ter menos... vai ser mais barato, né? Acaba sendo mais barato. Tanto para o financeiro quanto o emocional, tem todos Tudo. os benefícios, né? Eu não consigo ver desvantagem em trabalhar com a prevenção. Eu não consigo. E é uma frase que eu falo assim: eu poderia ganhar R$1 por cada vez que eu já teria milionária. O combinado não sai caro. O combinado não sai caro. E verificar o que é mais indicado para aquele caso específico, né? Exatamente. Ah, seria uma doação? Seria um testamento? Seria um Exatamente. usufruto? Então, às vezes, a pessoa pesquisa na internet e acha que é aquilo pro caso dela. E não Mas é. cada caso é O um que caso. deu certo pro vizinho dela, ela acha que também vai dar certo pra ela, né? Exatamente. Ai, porque o Então, ao invés de falar com fulano o fez assim. especialista, não, vai ver com o vizinho. Então, assim, cada caso, porque cada caso no direito, tudo depende. Porque cada caso tem que ser estudado, a sua profundidade, as expectativas da pessoa que está te procurando, para que o profissional especializado consiga montar uma estratégia de atuação mais eficaz para aquele caso, né? Então, não é da mesma forma que você não bota um Google, tô com dor de cabeça, o que eu tomo? Não é, tô me separando, o que eu faço? Não é assim. E tem muita gente que pesquisa, tá? Eu trabalho com tráfego, vejo o que o pessoal pesquisa e, tem muito disso. Como que eu peço pro meu marido pra eu me divorciar? Quais são os meus direitos, sabe? Então, o pessoal não acerta tudo antes e, quer buscar solucionar tudo depois, né? É o que a gente já vem falando, né? Sim. Espera estourar uma bomba pra daí buscar alguma solução. Né? Ao invés de já ter tudo planejado certinho previamente, né? E assim, não planejei. Estou casada há 16 anos. Penso, talvez um dia posso vir me separar. Consulta um advogado especialista. Planeja esse divórcio. Planeja esse divórcio. Acho que planejar, saber quais são seus direitos, porque nós somos detentores de direitos e de deveres. Com certeza. Né? Então, assim, planeja os seus direitos. A gente até estava falando antes, naquele caso que estavas comentando, né? De que a mulher queria se divorciar. Ela achou que iria conseguir sair com certos tipos de bens lá e tudo mais. E quando ela foi dar a entrada, ela viu que não tinha nada. Né? Então, não se preparou antes, né? Isso é bem comum acontecer porque o homem e a mulher, eles têm papéis perante, né? Um contexto social que a gente vive, isso é algo cultural que ninguém muda. Então, assim, a mulher, o homem provedor, né? E a mulher... Então, assim, que papel que você quer tomar nesse relacionamento, né? Sim, é um caso que não é meu do escritório, é um caso polêmico de um artista famoso, de um jogador de futebol. Quando ela foi pedir o divórcio, ela descobriu que todos os bens estavam no nome da sogra. Então, e era assim, patrimônio de milhões. Então, você está sabendo quais são os seus bens? Você está acompanhando? Né? Então, planejar. Se você planejar, você não vai ser pega de surpresa. Que é muito, muito comum chegarem no meu escritório, principalmente as mulheres, e eu não sei quais são os nossos bens. Eu sei que nós temos aquele carro, mas eu não sei qual é a placa, quanto que vale, que carro é esse, que documento. Eu sei que nós temos dívida, mas eu não sei quais são essas dívidas. Por quê? Porque geralmente é um papel cultural, o homem que toma a frente disso. Né? Mas assim, e aí? Então, assim, é muito mais trabalhoso, né? Correr atrás depois. Correr atrás. Então, assim, se você se planejar, você vai saber o caminho que você vai tomar. Então, que papel que você quer tomar nesse relacionamento?
Muitas pessoas até se casam e não sabem nem qual é o regime de bens, que é algo assim primordial. E Exatamente. tem pessoas. Assinou o papel e não sabe nem o que assinou. Nossa, várias vezes em atendimentos, assim, qual é o regime de bens? Ai, não sei, tem que olhar na minha certidão. Nossa, eu fico ainda chocada, assim, com essa resposta, porque até mesmo existe a possibilidade de nós fazermos um regime misto, por exemplo. Hoje Exatamente. em dia, nós fazermos um pacto antinupcial, né? E antes do casamento se planejar, como você estava falando, e determinar o que vai entrar nessa divisão. Dá para escolher um determinado regime, mas, eu não quero que essa regra desse regime se aplique ao meu caso. Você pode mudar alguma coisinha ali. Tem muitas cláusulas, né, Fê, que nós podemos colocar num Sim. planejamento, num pacto antinupcial, Sim. para dar entrada Isso é num algo casamento. novo, né? O pessoal ainda não tem muito conhecimento, acredito. Assim, para nós já estamos acostumados. Advogada, sim. Mas eu acho que, Vinícius, é aquilo que as pessoas, elas estão se precavendo. As pessoas, elas estão mais atentas. O que elas puderem evitar de conflito, elas vão evitar, né? Então, se nós, operadores, né, do direito, operadores jurídicos, a gente conseguir levar essa informação, planejem bom, contrato de namoro, né? Contrato de namoro explodiu de uma forma, e eu estudo contrato de namoro lá na faculdade. E eu já ouvi pessoas agora que falaram, eu não acredito que estão fazendo contrato de namoro. Falei, pois acredite, né? Porque o que é isso? É uma segurança, você vai proteger o seu patrimônio, né? Eu quero ter um contrato de namoro porque eu não quero que o meu patrimônio... E hoje configurar uma união estável é muito fácil. É verdade. Né? Antigamente, para configurar uma união estável, teria que estar vivendo embaixo do, né, sobre o mesmo teto durante 2 anos. Hoje em dia, não. E hoje em dia, os namoros, os relacionamentos são diferentes, né? Eu não sei, mas os meus pais, né, são da época da quarta-feira, de sofá. Hoje em dia, não, né? Muitos namorados já moram juntos. Já moram juntos, já não sabe se é união estável, se é namoro. Então, assim, e aí quando termina um relacionamento, até teve um caso lá no escritório que a mulher me procurou, o companheiro dela faleceu, e a gente não tá falando só de divórcio, né? Ele faleceu, gente, acontece com qualquer um, né? Ele faleceu, os dois eram namorados, mas viviam como se casado fosse. Eles atendiam os requisitos de uma união estável, né? Relacionamento público, duradouro, com ânimos de casamento, de constituir família. E aí, quando ele faleceu, ela entrou numa briga judicial com a família dele. Olha só. Porque ela estava numa união estável, só que era um namoro, era uma união estável, ninguém sabia direito qual era a relação deles. Ele faleceu e não queriam deixar nada para ela. Só que eles tinham comprado carro juntos, eles tinham um apartamento financiado juntos. Então, olha a dor de cabeça. Além de lidar com o luto, com o sofrimento da perda do seu amor, você vai entrar numa briga judicial com os outros herdeiros para garantir que aquele é seu direito. Então, assim, que a gente sempre acha no divórcio, mas às vezes não precisa ser necessariamente um divórcio, pode ser uma separação morte, de corpos, né? É uma Mas separação de corpos. Então, assim, um relacionamento, ele vai ter fim. Tá? Ou ele tem começo e fim. Ou ele vai ter fim através de um divórcio, ou ele vai ter fim pela morte. Perfeito. Então, assim, você tá pensando como que vai ser esse fim? Você planejou esse fim? Eu queria até te perguntar agora, né? Trouxe esse exemplo, né? Quando as pessoas se separam, né? Quando elas estão casadas no papel, mas se separam em corpos. Tá. As pessoas... O que elas passam a ter direitos? Tipo, se uma compra algum outro bem, ela ainda tem direito sobre aquele bem, mesmo sendo casada no papel, mas separada de corpos? Como é que funciona isso? Quais os riscos de só se separar e não se divorciar de fato? Então, isso é muito comum acontecer. Né? As pessoas, elas vão se divorciar e para não gastar com advogado, para não... vamos fazer o seguinte... Acho que é mais fácil, né? É mais fácil. Faz assim, tu pega 2 cadeiras, eu pego outras 2, tu pega um armário, eu fico com o colchão, e eles ali... Eu fico com a casa. Exatamente, tu leva o carro, eu fico com a casa, e ali eles se entendem, né? E continuam casados durante muito tempo. Mas houve a separação de fato. O que bota fim no relacionamento conjugal é a separação de corpos. Então, assim, o que bota fim num divórcio é a separação de corpos. Só que o seu status, né, quando você vai assinar, que te pergunta, estado civil,
é casada. Uhum. Porque você não registrou isso no cartório, né? Você não fez esse divórcio, essa dissolução da união estável. Isso é muito comum também acontecer na união estável, né? Mas vamos lá, no divórcio. E aí, só que não. Você vai ter uma insegurança jurídica. O que é isso? Vai ter essa confusão de patrimônios, mas o que, a partir da data da separação de fatos, ela não conta mais como herdeira, e o que ambos conquistarem dali para frente não entra na partilha de bens. Tem um caso no escritório de uma senhorinha que chegou, ela tem 60 e poucos anos, e ela decidiu que ela quer fazer o divórcio. O companheiro dela já está numa união estável há mais de 15 anos. E aí ela falou, quero fazer meu divórcio. Tá, mas quando que a senhora se divorciou? Eu nem lembro mais. Porque eles voltaram e assim tiveram. Então, assim, quais eram os bens naquela época? Ixi, Se eu não me engano, o divórcio se deu, a última reconciliação deles foi em 1996. Nossa. Então, assim, eu tenho que voltar no tempo, fazer o cálculo daquele quanto que valia aquele bem. Tentar mensurar Só que tudo. esse bem, ele continua existindo, né? Então, assim, qual vai ser o valor? Vai ser da separação de fato? Mas aí você tem que voltar, pegar registro de imóveis. Então, assim, ele é muito mais moroso, muito mais... Custa mais caro também. mais caro. E o que acontece? Quando eu falo dessa insegurança jurídica, é essa confusão de patrimônio. O companheiro, nesse caso, ele estava dilapidando o bem. O que é isso? Ele estava vendendo os bens e pegando dinheiro e seguindo a vida. E ela não estava usufruindo disso, porque eles nunca fizeram a partilha de bens. Porque eles se divorciaram, de fato, lá em 1996, mas nunca registraram, nunca fizeram a partilha de bens. Então, ele estava em casa na praia, casa na cidade, ele estava vendendo, comprando outros imóveis, e aí entrava tudo naquele bolo, sabe? Quem não sabe de quem que é quem, aonde que parou, qual era o valor naquela época. Então, a dor de cabeça é muito maior. Corre esse risco, né? Então, assim, se você se divorciou, se você entende que não existe reconciliação, ajuiza o seu processo de divórcio, procura um especialista especialista em divórcio, vai atrás dos seus direitos, não fica à mercê, não fica à mercê. E se essa pessoa vier a falecer? Olha o tamanho da confusão. Então, isso aí era algo que eu ia até te perguntar. Teve um caso, eu não sei se foi tu que me falou, ou se eu vi pelo Google lá, pelas pesquisas, que teve uma senhora que ela tinha se separado de corpos, não estava divorciada de fato, e o marido, né, ele faleceu. E ela queria entrar com uma pensão por morte, só que ele já estava junto com uma outra esposa. Sim. Foi um caso meu. Foi um caso teu, né? Olha. Meu, pensa na dor de cabeça. As duas queriam pensão por morte, daí vai conseguir com qual? Com quem tá casada, de fato, no papel, ou com quem tá morando junto com ele? Isso é uma coisa que eu ia falar. Tem muita gente que pensa assim, eu não vou divorciar no papel porque eu quero ter direito a todos os bens que ele for adquirindo. Isso aí é balela. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Não vai, porque todo mundo acha que eu só vou me divorciar a partir do momento que eu assinar o papel. E não é. Não. A separação de fatos, ela põe fim ao relacionamento conjugal. Então, assim, e se essa outra pessoa vai ter uma outra, né? Vai seguir a vida. A vida é movimento. Né? Então, ela vai se relacionar, ela vai ter outros filhos. E isso vai virando cada vez mais uma bola de neve para desfazer esse nó. E o divórcio nem sempre precisa ser judicial, ele pode ser até mais rápido, né? Menos desgastante para todo Exatamente. mundo num cartório. E aí vem até uma outra pergunta, é sobre essa questão dos acordos. Você normalmente incentiva seus clientes a fazerem acordos, né? Uma solução mais consensual? Ou acha que para resolver precisa necessariamente ser judicial? Então, eu sou assistente social. Eu trago essa questão de mediação, assim, aqui no sangue, em todas as células. Primordial, assim. Eu acho que o que trouxer menos dor de cabeça para o meu cliente vai ser o mais... A vida já tá chata, a vida tá pesada. Então, vamos tornar as coisas mais simples, né? Vamos tentar um acordo. Eu tenho parcerias com alguns mediadores, né? Mediadores judiciais e extrajudiciais, que quando a gente pega um caso complexo e que a gente não tá conseguindo acordo entre as partes, a gente entra com esse mediador,
porque o mediador, ele, né, eu como advogada, tu tem que ser neutra, né? E como advogada, você sempre vai estar olhando pelos direitos e pelo interesse do seu cliente. Então, eu trago uma pessoa neutra, eu trago um mediador que ele vai trazer essa neutralidade e vai trabalhar essas questões, né, de ambas as partes para que a gente tente chegar num acordo. Eu acho que o acordo ele é fundamental, assim, em todos os aspectos, tanto na pensão. Eu fiz agora uma pensão, um processo de ajuizamento de uma pensão, porque tinha um acordo de boca, um mês ele pagava, outro mês ele não pagava, um final de semana ele pegava, outro final de semana não pegava, ajuizamos a ação. Foi tão lindo de ver que na audiência de conciliação, eles chegaram no acordo. Chegaram no acordo, se homologou o acordo, encerrou o processo. Em 6 meses, o processo está finalizado. Então, assim, olha que lindo, chega a ser lindo de ver. Então, por que você vai ficar numa briga, né? Então, eu sou sempre, sim, da mediação. Sou sempre do acordo, sou sempre vamos tentar trazer leveza, né? Então, assim, uma briga judicial, ela já é muitas vezes pesada. Sim. Então, assim, vamos tentar trazer leveza, vamos tentar olhar o lado positivo, porque sempre vai ter. Então, vamos tentar, sabe? E não deixar uma terceira pessoa, mesmo que seja o juiz, resolver por uma questão delicada ali, muito importante, né, da sua família. Então, muitas vezes envolvendo um filho, uma filha. Então, por que os pais, que são quem, em tese, prezam mais pelo bem-estar dessa criança, decidirem? Por que deixar isso a critério de um terceiro, de um juiz? Exatamente. Que muitas vezes pode tomar uma decisão equivocada. Por mais que seja um juiz, só quem tá ali vivenciando o dia a dia com essa criança é que vai ter melhores condições, ao meu ver, de definir, né, o que seria melhor. Então, por que não chegar num acordo com esse pai, com essa mãe? Exatamente, porque o juiz, quando ele vai analisar, ele tá olhando o que tá escrito lá no processo. Ele não sabe da tua história, ele não sabe das tuas dores, ele não tem esse conhecimento aprofundado, né? Então, eu me coloco no lugar de mãe. Eu não quero que um terceiro venha decidir quanto % o meu filho tem que ganhar. Né? Eu não quero que um terceiro venha falar, caso eu venha me divorciar, que um terceiro venha falar, você vai ficar com o colchão, ele vai ficar com a cama, você vai ficar com a mesa, ele vai ficar com as cadeiras. Não, isso é esforço do meu trabalho. Eu acho que aí a gente volta na questão da maturidade. Né? Você ter maturidade para conseguir conversar. É óbvio, às vezes, assim, a gente fala, né, maturidade, mas às vezes a dor daquele problema judicial tá tão fundo, né? Que aí acho que vem o papel da advogada, né? Fazer essa conversa com ambas as partes e trazer uma pessoa que é uma mediação. Eu acho assim, eu não abro mão da mediação, a não ser que o meu cliente fala assim, não, eu quero brigar até o fim. Ok? Tem gente que quer. E tem gente que quer. Mas, assim, se eu tenho abertura, eu trago esses mediadores, né? Essa mediadora que eu tenho como parceria na minha atuação, para resolver. Para resolver, vamos resolver. Segue a vida, né? Encerra o ciclo. Segue a vida, né? Tentam novos caminhos. Recomeça com paz. Acho que é isso. Perfeito. É legal até ter trago esse assunto, né? Tu falou que tu é casada, tu é mãe. Queria saber de ti agora, se tu tem algum conselho para quem tá querendo se casar agora ou mesmo para quem tá querendo se divorciar. Algo que tu pode dar como dica, né? Porque a gente já falou muito sobre trabalhe preventivamente. Não espere estourar a bomba para fazer alguma coisa. Que conselho você pode dar, né? Nessa parte preventiva ou até mesmo se já passou dessa fase, já tá na fase da bomba estourando, né? Sim. O que tu pode dar como dica, como conselho, assim? O combinado não sai caro. Eu vou trazer um pouquinho a minha história, assim, eu me relacionei com o Thiago, né, há 12 anos atrás, e aí engravidamos. Quando o Arthur nasceu, eu atuava como assistente social aqui em Florianópolis, e eu trabalhava nos colégios maristas, como assistente social. E o Arthur, imagina aquele serzinho, né, 4 meses, eu amamentando. Eu falei pro Thiago, eu não vou voltar. Deu 6 meses, na verdade. 6 meses eu tinha que voltar a trabalhar e eu viajava muito. Que eu era representante do estado de Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. E aí eu falei para ele, não quero mais continuar. Nós fizemos um combinado lá atrás. O Arthur vai fazer 8 anos. Há 8 anos atrás, nós fizemos um combinado. Nós fizemos um papel
porque combinado de boca, né? Nós fizemos um papel como que iria ser a nossa vida dali em diante. Eu ia sair do mercado de trabalho, só que para eu sair do mercado de trabalho, eu queria ter seguranças em alguns aspectos, inclusive financeiro, né? E aí eu decidi, enfim. Então, assim, a gente combinou lá atrás. E hoje, relacionamento é feito de altos e baixos. Quando a gente começa a acender o fósforo para... Você lembra do nosso combinado? Ok. Legal. Sabe assim, isso evita desgastes no meu relacionamento. Então, hoje tem muitas coisas que a gente não briga, a gente não se desgasta como casal, porque a gente combinou lá atrás. Porque a gente teve essa conversa difícil lá atrás. A gente soube desenhar, a gente soube desenhar como que seria essa vida, como que a gente ia gerir essa vida. E hoje continua sendo assim, né? Hoje nós temos um momento, uma parte do dia que eu fico com o Arthur, uma parte do dia que ele fica com o Arthur. Isso tá combinado. Porque ele tem a vida profissional dele e eu tenho a minha vida profissional. Então, assim, a vida é feita de conversas difíceis. A gente precisa, tem momentos que precisam ter essas conversas difíceis, esse alinhamento. Então, hoje, nós estamos juntos há 12 anos, muito bem, obrigada. Mas, assim, óbvio que a gente briga, óbvio, né? Normal, todo casal. Todo casal. Mas, assim, essas questões, principalmente financeiro, a gente dificilmente, porque já tá tudo combinado. E esse é um dos principais motivos hoje para a separação. Exatamente. Né? Briga A financeira. falta de comunicação, assim, as pessoas não estão tendo muito diálogo, não tendo tolerância. E alinhar, né, coisas que são importantes, filhos, finanças, são essenciais para um casamento. Pegar os principais pilares ali e fazer acordos, né? Como tu mesmo falou. E principalmente quando vem um filho, né? Quando vem um filho, assim, o casal ele entra numa outra rotina. O casal ele entra, assim, é o filho que, aí é claro, né, vai depender dessa mãe, se vai ter amamentação de livre demanda ou não. Então, assim, mais desgasta, são noites sem dormir. E assim, ó, principal, um filho são duas pessoas. Cada uma tem uma educação, né? Você, Letícia, tem uma educação, Vini tem outra educação. E vem um serzinho. Então, o que vai prevalecer? A minha vontade ou a tua vontade? Eu já fiz pacto antinupcial de união estável que a gente determinou qual religião a criança ia seguir. Caraca. Porque os pais não chegavam no acordo qual religião a criança vai seguir. Por quê? Mas isso não é por mal. É porque cada um tem uma história de vida, né? Antes das pessoas começarem um relacionamento amoroso, elas tiveram uma educação, elas tiveram uma vivência. E aí vem um terceiro, que é fruto dos dois. E aí, o que vai prevalecer? Um quer que estuda no colégio particular, outro no colégio público, porque entende que o colégio particular. Um quer que vai para uma religião, outro quer que vai para outra religião. Então, são pequenas coisas que desgastam o relacionamento. Quanto mais alinhado, melhor, né? Exatamente. Por mais que sejam pessoas diferentes, às vezes a pessoa casa não sabe nem com quem direito tá casando. Exatamente. Hoje tá tudo tão superficial, né? Então, assim, hoje, gente, casamento não é brincadeira. Conheça quem é seu parceiro ou sua parceira, né? Bota um Google, né? Você consegue bastante informação, né? Pega o CPF, informação. joga ali e consegue um monte de coisa. Eu tenho um caso no escritório de uma pessoa que namorava, né? Uma pessoa X, e essa pessoa começou a pedir dinheiro emprestado. Uma vez pediu 10 mil. A outra, né? Foi lá e emprestou. Outra vez pediu 5 mil. E aí ela é até uma pessoa, né? Enfim, que eu conheço. E aí eu falava assim, fica alerta. Porque a pessoa, né? E aí terminaram o relacionamento, por óbvio, né? Terminaram o relacionamento e depois ela assim, doutora, eu quero pedir todo o dinheiro que eu peguei dele, que eu emprestei pra ele. Eu falei, bonita, né? As coisas não são tão simples assim. Óbvio que ela nunca teve o dinheiro dela de volta. Então, assim, conheça as pessoas, né? Que vocês estão se relacionando. Gente, combinado não sai caro. Se essa pessoa tivesse um contrato de namoro, porque era um namoro, né? Então, assim, cuida, né? Trabalhe preventivamente. E assim, fala, vou fazer um contrato de união estável, vou fazer um contrato de namoro. Mas por que tu não confia em mim?
É justamente o contrário, né? É pensando no melhor para o casal em si. Tem gente, eu vou já escolher o regime de bens X, por exemplo, separação de bens. Tem gente que, Sim. meu Deus, o casal já tá pensando em se separar, né? Já tá escolhendo separação de bens. É muito pelo contrário, é pensando na segurança, né? Cada casal tem as suas particularidades, então dependendo daquela vida, do trabalho, enfim, vários pontos, vai ser o mais indicado. Então, a informação é tudo, né? A gente tem... Informação é poder, né? É bem isso, informação é poder. E é bem comum essas pessoas... Quem trabalha na parte preventiva é porque já passou por um problema muito sério. Tipo, um divórcio muito sério. 90% dos divórcios que eu faço, eles voltam me procurando para fazer um contrato de união estável, um contrato de namoro. Que aprendeu com o erro. Aprendeu com o erro. Falo, pelo amor de Deus, eu não quero mais passar por isso na minha vida, nunca mais. Assim, de brigas, de coisas assim tão banais, materiais, assim, sabe? Não quero mais passar por isso, não quero. Então, é alguém mais calejado, assim, se é que podemos usar esse... Com o passar do tempo, a gente vai evoluindo, crescendo, né? Vai evoluindo, vai crescendo. Porque volta, né? Tem que ter maturidade, né? Para conversar sobre isso. Exato. São as conversas difíceis que são necessárias. Para deixar tudo mais fácil. Para deixar tudo mais fácil. Então, não é uma questão, eu não confio. É uma questão, vamos desenhar como vai ser. Óbvio que a vida é movimento, as coisas podem mudar. Óbvio, eu posso estar num contrato de namoro e daqui a pouco querer me casar e tá tudo bem. Né? A gente consegue fazer essa transição. Não te impede que tu vai ter que namorar ou ficar naquele contrato de união estável para sempre. Ou até mesmo um contrato de união estável, aquilo que a lei já trouxe, né? Você pode mesclar os regimes. Você pode colocar para certo patrimônio separação total de bens, para certo patrimônio, para outra parte do patrimônio vai ser parcial de bens, para outro patrimônio. Então, assim, você consegue mesclar, você consegue fazer esse jogo de interesses conforme a necessidade do teu cliente. Depois de assinado e acordado, tem como criar, tipo, aditivos, coisas para adicionar ou retirar desse pacto antinupcial, desses acordos? É possível fazer isso? Teria que verificar com cartório essa questão, porque tem cartórios que são mais resistentes. Assim, o direito é muito mutável, né? Então, assim, esse contrato, essa parte da prevenção, ela é muito nova ainda também, né? Ela vem sendo, assim, nova, assim, a gente tá falando de 2 anos aí. Então, até mesmo o próprio direito vem se aperfeiçoando com relação a isso. Tivemos uma decisão agora recente que foi no Paraná, né? Que o juiz identificou, validou o contrato de namoro. Então, assim, são decisões novas, né? Então, tu vai ter que verificar cada caso ao caso. Não tem muita jurisprudência ainda. Ou então, até mesmo ingressar judicialmente, não direto com cartório. Por exemplo, regime de bens. Eu escolhi tal regime e agora eu quero mudar. E entrar com um processo judicial para mudança do regime de bens. Seria analogia nessa linha, mais ou menos. Eu quero alterar um pacto antinupcial. Até mesmo muitos casais, né? Sou casada na comunhão parcial de bens e quero para separação total de bens, né? Um caso concreto no escritório, ela chegou a isso. A pessoa, ela teve um patrimônio antes de se relacionar, antes de casar. Hoje ela é casada, tem filhos, ela teve um patrimônio antes, está na comunhão parcial de bens e ela tem um dinheiro na aplicação. Ela está se desfazendo desse bem, que é um apartamento, e vai pegar esse dinheiro e vai colocar numa conta bancária. Só que a partir do momento que ela se desfizer, que ela vai se desfazer, vender esse apartamento e colocar aqui na conta bancária, esse companheiro, pelo regime da comunhão deles, ele vai ter direito, né? A não ser que ela pegasse esse apartamento e comprasse um outro apartamento. Aí a gente consegue colocar uma cláusula de incomunicabilidade. Entendi. Mas como ela vai pegar esse dinheiro dessa venda e vai misturar com o dinheiro do casal, e aí ela entrou em contato comigo, ela falou, como que eu protejo esse meu dinheiro? Então, tem várias ferramentas, né? Você pode fazer um pacto pós-nupcial, que hoje também consegue. Pode fazer um pacto pós-nupcial. Pode fazer alteração do regime de casamento. Eles são na comunhão parcial de bens. Nesse caso, vamos fazer a alteração para separação total de bens, né? Então, assim, enfim, tem algumas estratégias, por isso que a gente fala sempre no direito, né, Lê? Cada caso tem que ser estudado em específico, mas sempre tem uma solução, sempre tem um mecanismo, sempre vai ter uma ferramenta. Então, tem isso.
Então, por isso que Legal. a questão ali é tudo muito estudar caso a caso, Com certeza. para te conseguir dar a estratégia exata para aquele teu cliente, naquele cenário atual e frente às expectativas dele, Perfeito. tá? Então, Fred, você já nos trouxe aqui muitas informações, né? Muito conteúdo valioso. Tem alguma lição, assim, que você tenha tirado, que você queira passar a partir dos teus anos de atuação, tua experiência também como assistente social, assim, né? Tua vivência até hoje? Algum caso que te marcou? Então, eu trouxe vários casos Sim. aqui, né, no decorrer, que eu acho que todos marcam, né? Todos ficam, porque tu aprende, né, com todos. Uhum. E, assim, no meu caminhar, o que mais traz, assim, né? Que não adianta você só saber o pé da letra. Né? Você tem que ter a empatia, você tem que ter a responsabilidade social, você tem que ter o acolhimento, né? Porque o direito de família, ele precisa do acolhimento. Muitas vezes aquele cliente, ele chega muito mais para desabafar e ouvir você, né? Do que outra coisa. Uhum. A gente fala que o nosso telefone não para, né? De manhã tem um caso de uma mãe que perdeu a guarda de um filho porque ela tinha ajuizado a ação, né? De guarda, de pensão. Então, assim, o que aconteceu? O companheiro dela não é que agrediu, né? Agrediu, mas assim, agressão é agressão também, né? E aí o pai ficou sabendo, o pai denunciou ela no conselho tutelar e ela perdeu, até a gente conseguir reverter essa guarda. Então, cuidado com quem você se relaciona, cuidado com quem você coloca dentro da sua casa em convívio com o seu filho, né? Então, assim, tenha esse cuidado, converse sempre com o advogado especialista. Então, assim, acho que essa é a minha mensagem, sabe? Procure um advogado especialista conforme a área que você precisa, estuda quem é esse advogado, né? E Buscar referências, buscar né? referências. Hoje no Google a gente consegue ver bastante coisa, Tá, né? consegue Sobre ver bastante advogado coisa. mesmo, quantos processos tem, onde que já atuou. E assim, eu gosto muito, né? O combinado não sai caro. Combinado não sai caro. Então, assim, conversem antes, sabe? Assim, tenham conversas difíceis, não tenham medo de conversas difíceis. Porque se não é para dar certo, já não vai dar certo aqui, no começo. E muito melhor aqui no começo do que lá no final. Uhum. Então, assim, tenham conversas difíceis. E eu prometo para vocês que isso é um dia da sua vida que você vai ter essa conversa difícil. Que você vai alinhar o seu namoro, que você vai alinhar a sua união estável, que você vai alinhar o seu casamento, né? Que você vai fazer um planejamento sucessório. Né? É uma vez que você vai parar. E isso vai evitar dor de cabeças, assim, de anos. Que a gente sabe que hoje um processo judicial, ele não se resolve do dia para a noite. Né? Então, assim, são anos e anos trabalhando no processo judicial. Enfim, e até mesmo um processo de partilha de bens, a partir da sentença da partilha de bens, o casal tem até 10 anos para fazer a divisão. Então, assim, olha quão inseguro você faz. Então, conversem, se alinhem, combinem as coisas. Mas não combinem de boca. Coloquem no papel. Busque um profissional, né? E nunca busquem... não é que nunca busquem. Tomem cuidado quando você vai buscar um único advogado para as duas partes. Né? Então, assim, tome esse cuidado e tome o cuidado nos acordos que você faz durante o processo para não se arrepender depois, não fica agindo no calor da emoção. Escute o seu advogado, tenha um advogado para chamar de seu. Tem duas coisas que a gente não pode perder na vida, que a gente tem que ter e a gente tem que zelar essas pessoas: Deus, os teus pais e o advogado. Boa. São 3 coisas que todo mundo deveria ter. Legal, boa. Acho que até tu já tocou, a gente tinha aqui algumas outras perguntinhas, né? Mas tendo em vista aí tua experiência, né? Quais são os teus principais diferenciais quando tu faz esse atendimento com as famílias, né? Queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, porque tu já tem uma boa experiência, é mãe, é esposa, né? Então, vive, né, nesse âmbito familiar e protege aí os direitos das famílias. Então, como que tu faz isso? Quais são os teus diferenciais e por que as pessoas precisam avaliar esses diferenciais e valores, né, para conseguir escolher a Fê ou o advogado X, por exemplo? Então, eu acho que a minha trajetória como assistente social me traz um acolhimento, me traz uma mediação,
com as famílias, assim, gigantesca, né? Então, a pessoa que ela chega na minha frente, eu literalmente, eu tenho uma empatia e eu levo aquilo pra mim. É como Toma se as fosse dores, eu assim. tomo as dores, é como se fosse meu. Agora, tu senta aqui e a gente vai fazer o melhor pra resolver esse teu problema. Né? Trabalho muito também com, nem toquei aqui, mas com mulheres vítimas de violência também. E assim, tenho cuidado quando a mulher ela chega no meu escritório e ela quer usar o instrumento da medida protetiva como uma forma de vingança. Então, assim, não vem me pedir porque eu não vou usar, porque literalmente isso tem que ser usado com muita seriedade, porque tem mulheres que morrem vítimas de violência. Então, o instrumento da violência doméstica não pode ser um instrumento de vingança. Ai, porque ele quis terminar um casamento, porque ele me traiu. Gente, vai usar outras ferramentas. Vai arranhar o carro dele, não me fala. Né? Mas vai furar os 4 pneus do carro dele. Agora, não utiliza o instrumento tão sério para como forma de vingança. Então, assim, atendo sim mulheres na delegacia. Então, assim, vítimas de violência, né? Eu faço parte do projeto OAB por Elas, né? Que é um projeto da OAB, né? Onde nós somos voluntários, nós fizemos atendimentos na delegacia e eu sou apaixonada, assim. Mas, assim, o cliente que ele chega na minha frente, eu entendo a dor dele e eu levo para mim. Tem um caso que eu atendi, né? Que foi uma adolescente grávida, vítima, né? De abuso sexual. E um dia o meu marido olhou pra mim e falou assim, dá pra se envolver menos? E assim, eu fui no hospital levar chocolate. Porque não tem como eu não me colocar no lugar daquela mãe, no lugar daquela adolescente, sabe? Então, assim, a minha terapia hoje está em dia, né? Que eu acho Tem que ter. Mas assim, porque você se envolve, eu durmo e acordo pensando o que eu posso fazer para ajudar e para amenizar a dor. Porque quando alguém te procura, né, a lei pode ir. Quando alguém te procura é porque ele está depositando coisas muito sérias nas tuas mãos. Então, não é só o dinheiro que tu vai pegar no final desse processo. Claro, o dinheiro também, porque, né, a gente precisa viver, enfim. Mas, assim, ele tá depositando e ele tá confiando coisas muito sérias, valores muito sérios na sua vida. Sim. Né? Uma renovação. Ele tá te trazendo dores que se tu não cuidar e se o advogado não tiver a responsabilidade de olhar para aquela dor daquele cliente e não usar aquela dor como um instrumento para ele ganhar dinheiro, você pode acabar com a vida de uma pessoa. Tem que ser tua motivação diária, Tem né? que ser minha motivação diária. Então, assim, eu acho que esse acolhimento, essa empatia, essa responsabilidade social, essa mediação, né? Vamos conversar, vamos tentar amenizar aqui. Não, esse lado você não tá certo. Eu sei que você quer que eu fale que você tá certo, mas você não tá certo. Então, assim, e trazer a pessoa para a realidade, porque o cliente, ele confia cegamente em você. Se você falar, olha, você vai se jogar da ponte que a sua esposa vai ganhar uma indenização milionária, se ele tá contigo, ele confia, ele vai. Então, assim, e a confiança entre cliente e advogado é o que eu primo. Ou vai confiar no meu trabalho, ou procura outro, porque a gente não consegue trabalhar. Porque eu preciso que você confie que eu tô olhando o que é o melhor para você. E estrategicamente, pontualmente, enfim, de todos os aspectos. Segurando os direitos deles, né? Assegurando os direitos dele, exatamente. E como é importante passar essa confiança para que o cliente veja que ele pode confiar em você, né? Em deixando esses diferenciais claros. E falando até em diferenciais, eu vejo até como diferencial levar informação ao máximo de pessoas, fazendo parte também do teu propósito, né? De vida como advogada também. E aí já adentrando um pouquinho no marketing jurídico, essa questão de publicidade, né? De levar informação. Você vem fazendo isso hoje, Fê? Como é que é essa questão do marketing para você, já que você entende como importante, né, levar informação ao maior número de pessoas, mesmo que seja por um conteúdo gratuito, né? Isso faz parte também do nosso trabalho. Eu vejo que se a gente pode estar fazendo isso também, às vezes, algo que é óbvio para nós não é para o outro. Então, uma informação que para nós pode ser básica, pode mudar a vida de uma outra pessoa, né? Como que é isso para você? Então, eu acho que é aquilo que tu falou, assim, né? A informação é poder.
Eu acho que se você for detentor daquela informação, muitos problemas são evitados. Então, assim, eu gosto muito de levar informação, né? Levar informação, usar o meu marketing jurídico, né? Para isso, eu aprendi com o tempo, né? Usar esse marketing e levar essa informação para as pessoas, porque eu acho importante, eu acho primordial, né? Levar informação concreta, levar informação simples, né? De uma forma que quem tá, às vezes, por exemplo, o contrato de namoro. Para nós é muito tranquilo, mas eu recebi informações de pessoas. Existe isso agora? Então, assim, quem não está no meio não consegue entender o quão é importante. Ah, isso é uma frescura. Né? E não é uma frescura. Então, assim, levar o quanto é importante você pensar na prevenção, né? Desde um contrato de namoro até um planejamento sucessório. As relações, elas têm começo e fim. Elas vão acabar de uma forma ou de outra, ela vai acabar, né? Então, assim, você se planejar. Então, tento levar isso de uma forma simples e objetiva, sim, para quem é meu cliente, para quem não é meu cliente, para os meus seguidores, né? Para que isso possa cada vez mais ficar enraizado. Hoje a gente está no poder, a gente vive a tecnologia, a gente está no poder da informação. Então, assim, tem que tomar também cuidado para, né, ter a clareza do que você está passando, né? Então, a partir do teu perfil, as pessoas encontram informação. Sim, a partir do meu perfil elas encontram Dicas práticas, coisas pro dia a dicas dia. práticas. Eu gosto muito de trabalhar com um caso concreto, porque o caso concreto muitas vezes vai se assemelhar. Diferente eu chegar aqui e escrever um artigo sobre a importância da prevenção, a importância de acordos num processo judicial, o quanto isso é vantajoso, do que eu fazer assim, você conhece fulano e ciclano? Não vai falar assim, porque também o direito de Explanar o nome, família, assim. você não explana, porque o direito de família, ele é sigiloso, né? Então, você traz o caso concreto, mas você não dá nome às pessoas. Então, assim, mas com o caso concreto, muitas pessoas podem se sentir... se sentir acolhidos, né? Colocar no lugar. Se colocar no lugar, exatamente. Porque então tem essa senhora que eu tô fazendo o divórcio, né? Que se separou lá em 1996, né? Quantas pessoas não né, não têm a separação de fatos e acha que se não fizer o divórcio pode vir a né, ser detentor aí de todos os bens, enfim, o quanto é o risco. Então, eu acho que casos concretos fazem as pessoas se espelharem, entenderem também, mais. né? Então, eu gosto de trabalhar muito com caso concreto, muitos, né, enfim, eu acho que isso as pessoas se colocam no lugar. Qual que é o teu @, do Instagram? Já aproveita e deixa aqui. É Fernanda Colombi, _ADV. Boa. Vai estar aqui embaixo também, né? Na descrição, teu @, o pessoal vai conseguir te encontrar certinho. E eu queria te fazer uma pergunta. Eu vi esses tempos que eu não fazia ideia que existia, mas tem vários tipos de violência doméstica que a mulher pode sofrer. Pra mim era só violência física, mas não, né? Existem outras. Se tu puder falar quais são e dar até algumas dicas de prevenção sobre isso, acho que é importante para as mulheres. Sim, existem. Nós temos hoje a violência física, que ela é mais fácil de ser identificada. Tem a violência patrimonial, que é quando você não consegue ter acesso às contas, aos bens do que o casal tem. Ou, eu vou te dar uma mesada por mês e não me incomoda. Tá? Então, enfim, um exemplo bem simples. Então, nós temos a violência física, a violência patrimonial, a violência psicológica. Quem nunca ouviu "você é louca"? Tais louca? Quem nunca ouviu? Então, assim, é um tipo de violência, entre outras coisas. Você vai sair com essa roupa? Tipo, a pressão, assim, né? Né? Não, com essa saia você não sai. Né? Então, dentre outras coisas, você é louca, você é psicopata, você tá surtando, né? Então, nós temos a violência física, a violência patrimonial, a violência psicológica, mas são 5 tipos de violência. E então, mas como que eu faço para provar, né? Sentir que eu tô... eu fui procurada, eu faço, né? Eu trabalho voluntário nas delegacias e uma cliente que eu tenho a medida protetiva, né? Ela me mandou mensagem hoje e falou assim: doutora, ele chegou aqui, ele me beijou à força, a violência sexual.
Vamos lá, violência física, patrimonial, psicológica, sexual. E aí ele me beijou à força, isso é uma violência, né? Beijo à força é violência, além de ser crime, É um né? crime. Além de ser um crime. Então, e ela, será que eu denuncio? Eu falei, eu denunciaria, porque é o meu corpo, né? Então, sim, temos, e os casos de violência, eles têm aumentado muito, muito, mas as mulheres cada vez mais estão detentoras, né, dessas informações, e tem feito denúncias, e tem valido, e assim, o homem que não cumpre uma medida protetiva, ele sofre consequências penais, inclusive, uma delas é a prisão. Então... Aí tem muitas mulheres que têm medo até de delatar, né, isso, porque acham que não vão ter alguma segurança, né? Então, hoje tem muitas medidas que protegem as mulheres para não voltarem a sofrer esse tipo de abuso, Sim, né? porque a partir do momento que você tem, se você pode sair de casa, e hoje nós temos casas de acolhimentos, né? Aqui em Florianópolis, São José Grande, Florianópolis. Então, você pode sair de casa ou você pode pedir com que seu companheiro saia de casa. Então, aí, se ele não sair, a gente entra com força policial, ele sai de casa. E a partir do momento que ele vai estar rondando, que ele vai estar mandando mensagem, tem a Rede Catarina. Então, que você pode fazer a denúncia. Hoje nós temos uma equipe, né, de profissionais especializados. Tem o botão do pânico, que você pode também acionar em caso de perigo, né, ali naquele momento. Então, tem sim. O poder público tem se preparado, né, para atender e resguardar a segurança daquela mulher. Tem um caso de uma mulher que a gente... Temos, né, a violência, foi feita medida protetiva, e olha o que ele fazia, ele passava Pix, que assim, ela bloqueou ele de tudo. Já ouvi O único essa história. acesso era, então ele passava assim, 1 centavo, vou te matar, 2 centavos, tu nunca mais vai ter paz na tua vida, 1 centavo de novo, eu tô seguindo teus passos. Eu lembro que isso foi no Natal. No Natal, essa pessoa me ligou desesperada e não para de me mandar mensagem. Óbvio, aí tem o plantão judiciário, aí a gente vai ajuizar, a gente vai pedir as medidas cabíveis, né? Então, assim, procurem, né? Denunciem e usem a lei de uma forma consciente. Não dá para banalizar. Não dá para banalizar, porque senão daqui a pouco o que acontece? Tudo que é banalizado cai em descrédito. Né? Então, a gente precisa ter essa responsabilidade como cidadãos. Sim. E hoje a voz da mulher para esses casos de assédio tem muita força, Tem né? muita força. Então, se ficar usando para qualquer coisinha, vai perdendo essa força e no momento não vai E uma ser coisa tão válido. bem interessante também, assim, que as mulheres vítimas de violência, a grande maioria são as mulheres que sofrem mais... estão mais desempregadas, sofrem demissões. Porque como é que quem apanha numa noite consegue chegar no outro dia para Pra trabalhar? render, né? Não produz, não tem cabeça para isso, na Não verdade. tem cabeça. Então, assim, existe sim ferramentas jurídicas, inclusive de ela ganhar um salário mínimo, né, do governo. Então, a gente consegue ajuizar sim, ou consegue, inclusive, pedir pensão para este companheiro dela, ele tem a obrigação de pagar pensão. Óbvio, cada caso tem que ser estudado em concreto, né? Mas se é uma mulher que ela vive e ela é dependente financeiramente, alguém que não trabalha, que cuida da casa, porque existe o trabalho invisível, né? E ela tá nesse trabalho invisível, cuidando das crianças, cuidando da casa, e ela não recebe um salário, ele tem a obrigação de pagar uma pensão para ela. Então, existe sim, denunciem. O poder público hoje, ele tá preparado para receber e proteger essa mulher, tanto financeiramente como mecanismos para garantir a segurança dela. Legal, legal. Achei importante tocar nesse assunto, né? Porque Sim. muitas mulheres nem têm ciência de que existe isso, né? E a proteção que elas podem ter. Né? Então, Hoje a gente já tem delegacias especializadas, né? E assim, não são mulheres, né? São idosos, são crianças. Inclusive, tem aumentado o número de denúncias contra idosos, assim, absurdamente. Absurdamente. Então, tem isso. Tem esse quesito, né? A gente está numa população idosa, né? Hoje, cada vez mais. cada vez mais. Inverteu a pirâmide Inverteu o etária. papel. Uhum. Que show. Bom,
Voltando um pouquinho na parte, então, do marketing, a gente falou muito aqui sobre a área de atuação, sua área, família, sucessões, muitas informações valiosas aqui. E aí, como passar, né, essa informação adiante? Né? Hoje, no digital, na internet, a gente tem a possibilidade de alcançar milhares de pessoas em pouquíssimo tempo. Então, é algo que nós usamos a nosso favor na advocacia também, né? Isso veio muito forte após a pandemia, principalmente. A advocacia era uma profissão até ainda, né, tradicional, então ainda tem algumas resistências, alguns colegas também que entendem que o advogado não deve estar na internet, mas nós entendemos que não, como qualquer outra profissão que vende seu serviço, né, tem que fazer o seu marketing, e aliado a isso, não vai ser algo bom somente para nós, é a publicidade do nosso trabalho. Mas sim levar informação, né, a mais pessoas e contribuir para o nosso propósito, né, para o legado que nós vamos deixar. Então, a gente queria saber de ti, Fê, por que você entendeu importante investir no marketing além de cursos práticos, por exemplo, da sua área de atuação, muitos colegas ficam naquela dúvida, eu vou investir numa pós, num curso prático para minha área, e às vezes acaba deixando de lado o marketing. Mas você, como eu falei no início, é nossa mentorada, né, fez nossa mentoria voltada para o marketing jurídico digital, por que você entendeu importante, né, além de ter um conhecimento, né, ter essa coerência, né, de o que você vai passar no digital, você sustentar no seu dia a dia, mas ser importante também investir no marketing jurídico? Acho que o principal, assim, foi saber passar a informação, né? De que forma que eu consigo fazer com que aquela informação chegue para quem está vendo meu Instagram, para quem está vendo minhas publicações e entenda o que eu estou falando. Né? Porque eu não sou formada em marketing, eu não... Então, o curso, ele me trouxe essa clareza. Passar a informação de uma forma correta e de uma forma que a outra pessoa vai entender. Né? Porque não adianta chegar a informação, mas a informação não impactar. Não tocar, ou a pessoa não entender. Ah, mas o que é insegurança patrimonial? Gente, né? Porque o advogado tem esses termos, né? Então, você conseguir falar de uma forma clara e objetiva. E que aquela informação leve o poder para quem está recebendo. Então, isso para mim foi primordial, assim. Foi primordial organizar os pensamentos, porque a gente quer falar de tudo, né? Então, ter uma linha editorial, né? Saber o que eu vou falar, como falar e para quem falar. Eu acho essa estratégia, o curso me trouxe, assim, foi uma virada de chave no meu marketing digital. Foi uma virada de chave na minha advocacia. Ah, legal. Temos uma última perguntinha. Perfeito. Agora entrando mais a fundo sobre a questão da mentoria em si, tá? O que tu achou? Quando tu participou, tu ainda tá participando, né? Sim. Na verdade. Como que é a tua experiência, assim, com relação a suporte? A conteúdo tu já deu uma ideia geral, né? Mas com relação a suporte, a interação com as colegas, se tu puder falar pra gente, assim, como que tá sendo, na verdade, né, a tua experiência. E se você indicaria, né? Com certeza. Colegas. Com certeza eu indicaria. E ali não existe uma disputa, né? Existe sim uma ajuda. Quando alguém precisa, eu precisei de uma ajuda ontem. E eu coloquei ali no grupo, né, da mentoria. E em 10 minutos a pessoa estava me auxiliando e estava me mandando um modelo do que eu tinha que fazer. Então, assim, não existe uma disputa, eu não vou passar porque ela vai saber mais do que eu. Então, eu acho que existe sim uma ajuda mútua, né? Ali a gente tá para se ajudar. Então, assim, recomendaria. E tudo começou, né, naquele evento que eu nem era mentora ainda, num evento de sábado de manhã. Eu acho que vocês trouxeram coisas tão significativas que eu levo para minha vida até hoje, né? A forma que tu trabalha teu Instagram, a forma que as pessoas percebem o teu Instagram, a forma que você tá fazendo o pós-venda, a forma do que você tá trabalhando com todas as ferramentas que a gente acha que é só o Instagram, e não é só o Instagram. O dia que eu tive a reunião, eu e a Letícia, nós ficamos acho que mais de 2 horas. E eu falava, meu Deus, isso existe? Ela, sim, tu não tens? Eu falei, nem sabia que existia. Então, eu acho que é isso, é tu
ter o conhecimento da amplitude de ferramentas que tu pode ter a teu favor e não só ter o conhecimento, tá, eu sei, e agora? Como que eu aplico? Como que eu coloco isso na prática? Então, acho que os cursos, as aulas, aquele evento que nós fizemos, para mim foi a virada de chave. Literalmente foi a virada de chave. E aí o curso vem para contribuir, tá? Eu tenho essa ferramenta, mas de que forma que eu vou trabalhar essa ferramenta? Eu tenho essa, tenho aquela, né? Então, ele traz, né, além da informação, a estratégia para usar as ferramentas. E dá Então, até uma certa segurança também, até uma certa né? segurança. É. Porque muitos vêm até nós querendo, poxa, eu quero fazer o marketing jurídico, mas tenho medo com relação à ética, ou será que vai dar certo mesmo? Né? Então, tu conseguir pegar um método que já foi validado e aplicar no teu negócio e ver que de fato funciona, traz muita segurança. Traz. E assim, a gente não nasceu sabendo. A gente não consegue saber de tudo. Então, acho que tu tem que buscar. Por exemplo, vocês estão muito mais à frente nessas questões, você já tem casos, né, de sucesso, cases de sucesso que vocês repassam. Então, por que eu não posso encurtar meu caminho? Né? Então, eu acho que vem muito isso, assim, tu não ganha pronto, óbvio, né? Tu estuda, tem que ver as aulas, mas acho que a informação tá ali, sabe? Então, eu acho que é esse encurtamento, vamos ser prático, vamos ser estratégico. Acho que é isso. Você sentiu diferença, Fê, à medida que foi publicando conteúdos, aparecendo mais, das pessoas lembrando de você? Tiveram retornos positivos a partir dos teus conteúdos? Sim, tenho bastante retorno positivo. Tem hashtags que você me deu de dica que eu uso até hoje. Assim, eu coloco sempre lá aquelas hashtags, né? Que é o que vai atrair e chegar em mais clientes, né? Os horários das postagens e até mesmo o retorno, né? Quando eu comecei meu marketing jurídico, eu tinha 890 seguidores. Hoje eu tenho 1.980. Já dobrou. Então, assim, e foi depois que eu comecei a usar a ferramenta a meu favor, ser mais estratégica. Mas se eu tivesse que começar uma pós para entender o marketing, né? Então, é muito mais prático. Acho que vocês trazem a prática, né? A teoria é importante, só que eu não quero ser especialista em marketing. Eu sou advogada, né? Mas eu preciso levar informação. Então, como que eu levo a informação estratégica? Então, acho que é isso, assim, me trouxe essa abertura de olhos, assim, sabe? Como se posicionar e tudo. Show. Eu brinco que, além de ser advogada, depois a gente descobre que tem que entender de finanças, ser atriz para gravar os conteúdos, entender de marketing, tem que fazer tudo ao mesmo tempo, entender um pouco de tudo. Ser financeiro? A gente não aprende na faculdade, tem que buscar depois. Na faculdade é só o direito, não aprende nem a advogar em si, né? É verdade. Como sustentar um escritório a longo prazo. Então, tudo isso a gente tem que buscar depois. E eu acho que as ferramentas estão aí, acho que vai do teu conhecimento, vai da tua vontade, né? De querer fazer melhor. Quando eu comecei a faculdade de Direito, uma pessoa olhou para mim, a diretora da escola do meu filho, eu falei, meu Deus, eu vou começar a faculdade agora? Depois, né? Ela olhou para mim e ela falou, Fernanda, o tempo vai passar. E tu que escolhe de que forma que tu quer que o tempo passe. Então, eu levo isso pra mim, assim, o tempo vai passar, os dias passam. A vida é movimento. Tu que escolhe qual é o caminho que tu que dá as rédeas e a direção da tua vida. Então, assim, é na advocacia tu que vai dar as regras. Então, assim, se especializando num curso prático que vai te trazer as ferramentas e te ensinar a ser estratégico para passar a informação de uma forma concreta, com clareza, que chegue do outro lado, né? E a pessoa que está lá consiga entender o que você está passando, é uma ferramenta de você traçar seu caminho. Essa semana mesmo eu respondi uma pergunta na caixinha que era, tenho 40 anos, não sou realizada ainda na advocacia. Será que eu já eu ainda começo, né, tendo essa idade já, né, tanto tempo de atuação, o meu marketing jurídico ou não? Aí eu falei a mesma coisa, o tempo vai passar de qualquer jeito. Se você não tá satisfeita agora, você tem que fazer alguma coisa diferente para que lá no futuro você também esteja colhendo resultados diferentes. Então, é bem isso. Identifico muito. Então, a gente só tem a agradecer, Fê, pelo teu tempo, né? Por toda a tua entrega, todas as informações que você nos passou Agregou aqui. bastante, pessoal, com Agregou certeza. muito para quem tá aqui assistindo, para quem vai assistir depois. Então, tenho certeza que o nosso objetivo, como a gente falou, né? Sobre passar informação, aqui já teve muita informação que deve ser repassada, né? A mais e mais pessoas. Então,
Só te agradecer mesmo, foi um prazer estar aqui com você hoje, inaugurar o nosso HaraCast. Primeiro episódio, já com o pé direito, né? Que honra, Tá bom. lisonjeada. Eu que agradeço a oportunidade, né, de estar aqui compartilhando um pouquinho da minha trajetória, um pouquinho do meu conhecimento, que é um pedacinho, né? Eu sei que tem aí outras mentoradas maravilhosas que vão também contribuir com muita coisa, mas eu acho que se cada um fizer um pouquinho, a gente chega lá, né? Então, eu agradeço a oportunidade. Com certeza, estamos juntos. Obrigada. Show. Gente, ó, e fiquem ligados porque esse é o primeiro de muitos, né, que a gente vai fazer. Então, fiquem sempre atentos aí aos próximos episódios, né, que a gente vai trazer sempre muita informação de qualidade para vocês, para sempre agregar aí, tanto para parte profissional quanto para parte pessoal aí de cada um. Certo? Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.